Olá amigos, que a paz esteja em teu coração. Você vai ficar agora com um vídeo, uma mensagem, uma palavra de Deus, que com certeza vai falar ao seu coração. Peço a gentileza que você também possa se inscrever no nosso canal, compartilhar, ativar o sininho das notificações, para que você receba mais e mais vídeos e pregações, mensagens que vão edificar a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fica na paz. Senhor Jesus. Abra comigo então a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 54. Como evitar o fracasso. Lucas capítulo 22, versículo de número 54 em diante. Nós vamos ler até o número 62. Amém, queridos? Graças a Deus. Pega aí o papel, pega a caneta, escreve, anota tudo que Deus vai falar. Lucas capítulo 54, a Bíblia diz assim, capítulo 22, versículo 54. Então eles o prenderam e o levaram à casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia de longe. Os guardas acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se em volta, e Pedro sentou-se com eles. Uma criada o notou à luz da fogueira e começou a olhar fixamente para ele. Por fim disse: esse homem era um dos seguidores de Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu nem o conheço. Pouco depois um homem olhou para ele e disse: você também é um deles. Não sou, retrucou Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro homem afirmou: com certeza este aí também estava com ele, pois também é galileu. Pedro, porém, respondeu: homem, eu não sei do que você está falando. E no mesmo instante, o galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro se lembrou das palavras dele: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali, chorando amargamente. Louvado seja Deus. Queridos, vamos fazer uma oração? Coloque a mão no seu coração nesse momento e vamos clamar para que o Senhor fale conosco nessa noite, pelo poder da sua poderosa palavra, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Deus amado, eu quero clamar o teu nome, que é sobre todo nome. Eu quero, ó Deus querido, orar nesse momento para que o Senhor venha falar ao nosso coração, pelo poder da tua palavra. Deus querido, em nome do teu Filho Jesus, fala conosco, Senhor, de uma forma especial. Que a tua bondade, ó Deus, e a tua graça seja liberada para o nosso coração, e a tua palavra seja liberada para a nossa alma, para a vida de cada um dos teus filhos que estão agora participando dessa transmissão. Que a tua palavra alcance a casa, a família, a alma, a mente, o coração deste povo, meu Deus. Assim eu clamo, e também desde já eu te agradeço. Oro para que o Senhor me use como um instrumento na tua mão, para louvor e glória do teu nome. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, nossa irmã Sueli Costa, quando eu mandei mensagem para os irmãos aí, como é que você está? Boa noite, comecei a falar o nome dos irmãos. A Sueli me mandou uma mensagem no Messenger, no privado, dizendo: estamos aqui. Ô Sueli, boa noite para você também, Thalita, Juninho, Larissa, toda a família. Deus abençoe vocês. Que bom que vocês estão aí conosco, estão aqui conosco também. Glória a Deus por isso. Irmãos, a palavra de Deus, ela é especial, ela é magnífica, e ela nos alerta sobre alguns detalhes nesta palavra que acabamos de meditar. Como evitar o fracasso. O fracasso não acontece de um dia para o outro.
O fracasso não acontece de um dia para o outro. O fracasso acontece de uma forma progressiva. Já houve situações, momentos, pessoas vieram até a minha pessoa e disseram assim: você ficou sabendo, fulano de tal caiu? Normalmente se refere assim quando alguém volta nas drogas ou volta no mundo, a cometer os pecados, as atividades que o mundo realiza. E eu disse assim: na verdade a pessoa não caiu ontem, como você está mencionando. Na verdade, ela já caiu faz tempo. Ontem somente concretizou através do uso da droga. Meus irmãos, o fracasso ele é progressivo. Ninguém cai de um dia para o outro. Pedro não simplesmente chegou ali e negou Jesus e pronto. Não. Já havia indícios de um fracasso na vida de Pedro. Já havia indícios de erros consecutivos através das atitudes de Pedro, das atitudes desse homem. E a Bíblia, o lindo da palavra também é que ela não esconde. Eu sou apaixonado pela palavra de Deus, e é lindo isso porque ela não esconde os erros, as falhas, aquilo que esses homens de Deus cometeram, dando a nós a possibilidade de aprender com os erros de outros. O sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. O inteligente é aquele que aprende com os próprios erros. E o tolo é aquele que não aprende nem com os erros dos outros e nem com os seus próprios erros. Continua cometendo as mesmas falhas. Irmãos, como evitar o fracasso? Nós vamos aprender aqui princípios para evitar um fracasso. Primeiro, evite ser autossuficiente. Em Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 33, um pouco antes daqueles versículos que nós acabamos de ler. Lucas capítulo 22, versículo 33. Pedro diz assim: Senhor, estou pronto para ir para a prisão e até morrer ao seu lado, se preciso for. Nesse momento, Jesus tinha acabado de dizer para Pedro: Pedro, nessa noite Satanás pediu para peneirar vocês, mas eu orei a Deus por vocês. Jesus tinha dito isso para Pedro. Lucas capítulo 22. Jesus disse: Pedro, Satanás pediu para peneirar vocês, mas eu orei por vocês. E Pedro, quando você voltar, fortaleça os seus irmãos. Quando Jesus disse isso, Jesus já estava dizendo: Pedro, você vai vacilar, você vai cair, meu irmão. E Pedro disse assim: Senhor, se preciso for, eu vou até a morte junto contigo. Jesus mostra para ele: Pedro, não seja autossuficiente. Você não está entendendo, eu estou dizendo que realmente vai acontecer. Antes que o galo cante, 3 vezes você me negará, Pedro. A autossuficiência, ela derruba as pessoas. O que é autossuficiência? É aquela pessoa que é autossuficiente, é aquela pessoa que ela não aceita nem mesmo correções. Ela não aceita uma disciplina, ela não aceita um ensinamento para ela. É aquela pessoa que toma para si a sua autossuficiência, se enche do seu próprio conhecimento ou daquilo que recebeu e se acha autossuficiente, capaz de suportar sem precisar de mais nada. Sabe aquela pessoa que diz assim: não, eu não preciso mais ir na igreja, não, eu não preciso participar de uma live, não, eu não preciso nem que orem por mim. É a pessoa autossuficiente. É aquela pessoa que você tenta ajudar e ela acha que não precisa de ajuda. Você sabia que tem pessoas que, se a gente colocar o nome dela aqui em oração, talvez ela me ligue e vai dizer assim: pastor, eu não quero que ore por mim, eu não quero que vocês coloquem o meu nome em oração. Não precisa disso. São pessoas autossuficientes. Que você tome cuidado, porque a autossuficiência é princípio, primícias para o fracasso. Uma pessoa que caminha para o fracasso, ela caminha nessa autossuficiência. Pedro revela que ele estava sendo uma pessoa que não aceitava ser ensinada,
Tem pessoas que não aceitam ser ensinadas, não aceitam ser disciplinadas, não aceitam ser corrigidas. Você quer ver uma coisa? Quantos jovens adolescentes que os pais falam, que os pais ensinam, que os pais corrigem, sabe o que eles falam? Eu já sei de tudo, não precisa me falar isso aí. Não precisa, eles não querem, eles chamam de sermão. Eu não preciso ficar ouvindo o sermão. Eu não quero ficar ouvindo o sermão. Mas lá na frente, depois do fracasso, depois de cair, eles vão cair em si e vão dizer: meu pai, minha mãe tinham razão quando falavam com relação a alguns cuidados que deveria tomar. Meus irmãos, autossuficiência é aquele que bate a mão no peito, dizendo: eu já sei tudo, não preciso de ensinamento bíblico, não preciso meditar na palavra. A pessoa já se acha que sabe de tudo. Muito pelo contrário, enquanto mais eu medito na palavra, enquanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu sei que nada eu sei, que mais e mais eu sou necessitado da presença e da misericórdia de Deus. Que você tome muito cuidado para não ser autossuficiente, porque se você for assim, você está com tendências para o seu próprio fracasso. Segundo, não abandone a oração. Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 45 e 46. Olha só o que diz a palavra de Deus em Lucas, capítulo 22, versículo 45 e 46. Por fim, ele se levantou, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo, exaustos de tristeza. Por que vocês dormem? Perguntou Jesus. Levantem-se e orem, para que não cedam à tentação. Princípio para o fracasso: não abandone a oração. A oração é chave de vitórias. A oração é conexão com a presença de Deus, com o céu, com o altar de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: a terra pode estar em crise, mas o céu nunca esteve em crise e nunca estará em crise. O céu pode se abrir sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua empresa, sobre os seus negócios, através de uma oração. Nunca abandone a oração. Pedro, antes de negar Jesus, ele fracassa na oração. Ele deixa de orar com Jesus e ele vai dormir. Ele cede às fraquezas da sua carne e deixa o altar da oração. Jesus queria ver eles aonde? Qual que era a vontade de Jesus? Orem comigo. E eles não fizeram a vontade de Jesus. Eles foram dormir. Jesus volta e os corrige. Jesus levanta eles. Talvez alguns vão pensar: não, mas eles estavam exaustos, estavam cansados. Se Jesus pensasse assim, Jesus poderia deixá-los. Não, deixa eles dormindo aí um pouquinho. Eles estão cansados, eles precisam dormir. Amanhã vai ser um dia difícil. Não, Jesus acorda eles, corrige eles e diz assim: levantem-se. Por que vocês estão dormindo? Orem para que vocês não cedam às tentações. Então, abandonar a oração é primícias, princípios para o fracasso. Terceiro, evite agir somente pela emoção e impulsos. Eu vou repetir: evite agir somente pela emoção e pelos impulsos. A Bíblia diz em Lucas capítulo de número 22, versículo 50, que quando os discípulos estavam no monte orando, Judas chegou com um beijo, demonstrou quem era aquele a qual os soldados deveriam prender. A Bíblia diz que os soldados vêm, amarram Jesus, prendem Jesus. Pedro pega uma espada e corta a orelha de um dos soldados que estavam prendendo Jesus. Pedro
agindo tomado pelo impulso, agir precipitadamente, tomado por impulso. Quantos casamentos que foram destruídos porque pessoas agiram pelo impulso? De repente, numa briga, numa discussão, o marido não soube se controlar, levantou a mão e deu um tapa. Esposas que de repente agindo pela emoção, descontrolaram-se, se desequilibrou-se e no impulso da emoção, no meio da gritaria, das brigas, das agressões verbais, na casa do descontrole, a tempestade tomou conta, a nuvem negra chegou na casa e transformou-se em cinzas, uma tempestade, um momento terrível, e de repente ela, tomada pelo impulso, pegou uma faca e foi para cima do marido. Quantos casamentos, famílias foram destruídas, filhos que bateram em pais, agindo pela emoção, por impulso, não aceitando ser corrigido, não aceitando ser disciplinados, pais que machucaram, que mataram filhos, marido que matou esposa, hoje estão nas penitenciárias, sofrendo as penas de uma prisão. Famílias que foram destruídas por pessoas que, assim como Pedro, tirou a faca para querer fazer alguma coisa no momento, agindo pela emoção e pelo impulso. Jesus, corrigindo Pedro, disse: guarde a espada, Pedro. Se eu quisesse, é revelado no Evangelho de João, eu rogaria ao Pai, e Ele enviaria aqui uma legião de anjos. O que Jesus estava dizendo é: eu tenho o céu ao meu favor, não preciso da sua intervenção humana. Jesus estava dizendo: eu creio na intervenção divina, não preciso da sua intervenção humana, Pedro. Meus irmãos, agir por impulso é princípios para o fracasso. Agir pela emoção, somente pela emoção, é princípios para o fracasso. Toma muito cuidado. Já estou chegando ao fim. Quarto, evite ter um relacionamento longe de Jesus. Evite ter um relacionamento longe de Jesus. Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 54. Olha só o que nos diz a palavra de Deus. Versículo 54, deixa eu achar aqui. Diz assim, Lucas capítulo 22, verso 54. Então eles o prenderam e o levaram à casa do sumo sacerdote. Pedro, porém, o seguia de longe. Princípios para o fracasso é seguir Jesus de longe. Tem muitas pessoas que não abraçaram a fé. Tem pessoas que não abraçaram a presença de Deus, não abraçaram uma vida com Deus de verdade. Seguem Jesus de longe. Seguir Jesus de longe é princípios para uma vida de fracasso. Tem pessoas que não conquistam o que Deus tem para elas. Tem pessoas que não recebem as vitórias que Deus tem para elas, porque seguem Jesus de longe. São pessoas que, não, eu vou ficar aqui mesmo. Tem pessoas que, não, participar do culto, não, hoje eu não vou participar. Participar de uma live, não, hoje eu não vou participar. Jesus já está no meu coração. Não ora, não jejua, não medita na palavra, não busca a Deus, não participa do culto, não tem uma conexão com Deus, só ouve o que não presta, só fala o que não presta, só caminha e anda com o que não... Irmãos, e depois diz que tem Deus, que tem uma vida com Deus. Pessoas que seguem Jesus de longe. Deus quer nos trazer para perto. Essa campanha de 120 dias vai com certeza nos aproximar de Deus e vai ser especial. Não siga Jesus de longe, acompanhe Jesus de perto. Abraça, se envolva com a presença poderosa do nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Quinto lugar,
E eu encerro. Evite se envolver com pessoas erradas. Caminhos para o fracasso é se envolver com pessoas erradas. Evite se envolver com pessoas erradas. Olha só o que diz a palavra de Deus em Lucas capítulo de número 22, versículo de número 55. Depois deles terem prendido Jesus e Pedro seguia Jesus de longe, os guardas acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se em volta, e Pedro sentou-se com eles. Caminho para o fracasso é você se assentar com quem você não deve se assentar. A Bíblia diz em Salmo capítulo de número 1: feliz, bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na palavra de Deus, e nela medita de dia e de noite. Pois se assim fizer, será comparado à árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, os seus frutos não murcham, e tudo quanto fizer prosperará. Assim é aquele que medita na palavra. Irmãos, preste bem atenção. Evite se envolver com pessoas erradas. Pedro se assenta com as pessoas na fogueira após a prisão de Jesus. Um grande potencial para o fracasso é se envolver com aqueles que não estão nem aí para Jesus. As pessoas que estavam naquela fogueira, a Bíblia diz quem eram? Eram soldados. Talvez aqueles que tinham ido junto para prender Jesus. Fazem uma fogueira, se assentam e Pedro senta-se junto com eles. O grande perigo, o grande potencial para o fracasso é você andar com quem não está nem aí para Jesus. É você andar com quem não se interessa por Jesus. Você andar com pessoas que não têm um temor a Deus, um temor à palavra de Deus. Isso é primícias, princípios para um fracasso. Toma muito cuidado para que você não se envolva com pessoas que não têm uma conexão com Deus. Se envolva com pessoas que estão conectadas com o céu. Se envolva com pessoas que amam Jesus, que se interessam por Jesus, que caminham com Jesus. Como sair? Agora é a chave, escuta. Como sair desse fracasso? Como que Pedro venceu, meus irmãos? Se Pedro caminhou para o fracasso, depois negou Jesus, fracassou na fé, como vencer então agora? Como sair desse fracasso? A palavra de Deus nos revela no Evangelho também de Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 60 e versículo 62. A Bíblia diz assim: Pedro, porém, respondeu: homem, eu não sei do que você está falando. E no mesmo instante, o galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se das palavras dele: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali, chorando amargamente. Como sair do fracasso? Quando você olha para Jesus. E Pedro, olhando para Jesus, se lembrou das palavras de Jesus. E se levantando, saiu daquela fogueira, chorando amargamente. Quando você olha para Jesus, primeiro, você se levanta para vencer. Quando você foca o seu olhar em Jesus, você olha para Jesus, você se levanta para vencer. O que está faltando para muitos se levantarem para vencer nessa noite é você olhar para Jesus. A Bíblia nos diz: olhai para Ele, autor e consumador da nossa fé. Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus. É isso que vai fazer você se levantar. Pedro, depois que olhou, primeiro, se levantou. É momento de você se levantar.
para receber vitória sobre a tua vida, vitória sobre a tua casa. Receba essa palavra, receba essa chave de Deus para a tua vida. É momento de você olhar para Jesus, para que você possa se levantar para receber vitória sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Depois de Pedro olhar para Jesus, se levantar, segundo, Pedro sai daquela fogueira. Pedro sai da roda dos escarnecedores. Pedro sai das alianças daqueles que não ligavam para Jesus. Pedro se desconecta daqueles que não tinham uma vida com Deus. Você precisa olhar para Jesus, se conectar com Deus, para que você tenha vitórias sobre a tua vida e viver um novo para a tua vida. Pedro, olhando para Jesus, se levanta, sai e chora amargamente. E isso nos mostra arrependimento. Isso nos mostra alguém que está clamando, voltando o coração para Deus, arrependido. O arrependimento é aquilo que te traz para perto do altar, perto da presença de Deus. É necessário se arrepender dos pecados, das coisas erradas que fazemos, para podermos buscar e caminhar na presença de Deus. Que você tenha uma vida de vitória, que você possa evitar o fracasso na tua vida. E se você caminhou no fracasso, Deus está hoje olhando para você. Olhe para Ele. Deus está liberando essa palavra para a tua vida. Receba essa palavra. Olhe para Jesus, para que nessa noite você possa se levantar, sair de um ciclo de desgraça, sair de um ciclo de fracasso. E ainda que você chore amargamente, esse arrependimento vai te levar a uma confissão de pecado e vai te levar para se aproximar de Deus. A Bíblia diz que o Senhor, nosso Deus, como que a Bíblia diz? Ele não se distancia daquele que tem um coração arrependido e contrito. Deus não desampara, é a palavra. Deus não desampara um coração arrependido, um coração contrito, um coração inclinado a Ele. Que nessa noite você possa ter uma vida de vitória. Eu quero orar pela tua vida por isso, em nome do Senhor Jesus. Coloque a sua